Acordei às 3 da manhã com um barulho estranho vindo do jardim. Confusa, levantei e fui até a janela do meu quarto. O que eu vi me fez paralisar. Meu filho Marcos e minha nora Angélica estavam no nosso quintal com uma lanterna, enterrando algo na terra. Seus movimentos eram desesperados, nervosos, como se estivessem cometendo um crime. Fiquei escondida atrás da cortina, observando as duas pessoas em quem mais confiava fazendo algo nas minhas costas no meio da noite. Quando terminaram, cobriram o buraco rapidamente e entraram em casa sorrateiramente, como ladrões na escuridão. Esperei até eles saírem para o trabalho no dia seguinte. Desde que os vi, meu coração não parou de bater acelerado. Peguei uma pá e fui direto para o lugar onde eles tinham cavado. A terra estava solta, fresca. Com as mãos trêmulas comecei a cavar sem saber o que diabos eu iria encontrar. Quando finalmente puxei o objeto enterrado, quase desmaiei. Não pude acreditar no que meus olhos viam. Era algo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a minha família, a minha vida, as pessoas que eu tinha amado e protegido por décadas. Mas para entender por que o que eu encontrei destruiu minha alma, você precisa saber quem eu sou. Meu nome é Marlene Ribeiro. Tenho 69 anos e a vida toda fui o tipo de mulher que dava tudo pela família. O tipo de mulher que se sacrifica sem pedir nada em troca, que coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias. Marcos entrou na minha vida quando tinha apenas 3 anos. Sua mãe tinha morrido em um acidente de carro e ele estava completamente sozinho no mundo. Meu coração partiu quando o vi pela primeira vez naquele orfanato. Tão pequeno, tão perdido, tão necessitado de amor. Meu marido e eu não podíamos ter filhos biológicos, então decidimos adotá-lo imediatamente. A partir daquele momento, Marcos se tornou o centro do meu universo. Dei a ele todo o amor que eu havia guardado no meu frustrado coração de mãe. Eu o criei como se fosse do meu próprio sangue. Protegi-o de todo o mal. Eduquei-o com os melhores valores que pude transmitir. Trabalhei dia e noite para lhe dar a melhor vida possível. Quando ele fez 18 anos, até o coloquei como coproprietário da escritura do terreno para que ele pudesse se sentir totalmente parte da família. Há 3 anos, ele se casou com Angélica. A princípio, eu gostei dela. Ela era uma garota educada e esforçada que parecia amar sinceramente meu filho, mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas, pequenos comentários depreciativos sobre a minha idade, sugestões de que talvez fosse hora de pensar em se mudar para um lar de idosos. Olhares significativos com Marcos quando eles achavam que eu não estava vendo. Meu marido morreu há 5 anos e, desde então, moro sozinha nesta casa que construímos juntos. Um lindo sítio na área rural de Cotia com 3 hectares de terra e um chalé que vale uma fortuna. Durante esses anos de viuvez, Marcos e Angélica começaram a me visitar com mais frequência. A princípio pensei que era porque se preocupavam comigo, porque queriam cuidar da mãe viúva. Quão ingênuo eu fui em acreditar que suas intenções eram puras. Agora, com o que eu encontrei enterrado no meu jardim, tudo começou a fazer sentido da maneira mais dolorosa. Nas últimas semanas, eu tinha notado que Marcos estava nervoso e inquieto. Angélica também estava agindo de forma estranha, como se estivessem planejando algo nas minhas costas. Eu os ouvia sussurrando na cozinha e, quando eu entrava, eles mudavam de assunto imediatamente. Eu os via revisando papéis que eles escondiam rapidamente quando eu me aproximava. Naquela noite, quando os vi enterrando algo no meio da madrugada, todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar da maneira mais aterrorizante. Mas o que eu encontrei enterrado superou todos os meus piores medos. Quando eu tirei aquele objeto da terra e vi o que realmente era, entendi que as 2 pessoas em quem mais confiava tinham me traído da maneira mais vil que se podia imaginar. O que eu segurava nas minhas mãos era a prova de que tudo o que eu pensava saber sobre a minha família era uma mentira. Tudo o que eu tinha construído por décadas estava desmoronando diante dos meus olhos e este era apenas o começo do pesadelo que eu estava prestes a viver.
O que eu encontrei enterrado naquele buraco eram documentos, mas não quaisquer documentos. Eram papéis que eu guardava no meu cofre pessoal. Documentos aos quais só eu tinha acesso. Papéis que nunca deveriam ter saído do meu quarto. Minha certidão de óbito original, as escrituras do sítio, minha apólice de seguro de vida e, o mais perturbador de tudo, uma carta que eu tinha escrito há 2 anos para um advogado, expressando minhas suspeitas sobre o comportamento estranho de Marcos e Angélica. Minhas próprias mãos tremiam ao reconhecer minha caligrafia naquela carta. Uma carta que eu nunca tinha enviado, que eu guardava como uma válvula de escape pessoal, escrevendo sobre como eu tinha começado a sentir que Marcos não me via mais como sua mãe, mas como um obstáculo, como uma velha que se interpunha entre ele e a minha herança. Agora eu entendia tudo. Marcos tinha invadido minha privacidade. Ele tinha de alguma forma aberto meu cofre. Ele tinha lido meus pensamentos mais íntimos e decidiu enterrar as evidências para que eu nunca pudesse provar suas verdadeiras intenções. Ele pensou que, se esses documentos desaparecessem, eu não teria como me proteger legalmente do que quer que eles estivessem planejando. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele não sabia que eu guardava cópias de todos aqueles documentos em um lugar completamente diferente. Ele não sabia que nos últimos meses, ao suspeitar que algo estava errado, eu tinha tomado precauções. E ele definitivamente não sabia sobre a conta bancária secreta que eu tinha com mais de R$ 200 mil, o produto da venda de algumas propriedades que herdei da minha irmã no ano passado. Marcos sempre foi esperto, mas subestimou completamente sua mãe adotiva. Ele acreditava que eu era uma velha tola e ingênua que engoliria qualquer mentira que eles contassem. Ele estava prestes a descobrir o quão errado ele estava no dia seguinte, quando eles vieram almoçar como em todos os domingos. Eu os olhei com olhos completamente diferentes. Eu não via mais meu amado filho e sua esposa. Eu via 2 predadores que tinham planejado a minha destruição enquanto eu lhes servia a comida com amor de mãe. Marcos sentou-se à mesa com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia perfeitamente. Angélica nem se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Ela pegou o prato de bobó que eu tinha preparado com tanto carinho como se fosse um direito seu, como se eu fosse sua governanta gratuita. Mãe, Marcos começou com uma voz suave. Angélica e eu temos pensado na sua situação aqui no sítio. Esta casa é muito grande para uma pessoa da sua idade. Os custos de manutenção devem estar te arruinando financeiramente. Angélica assentiu com uma falsa preocupação. Sim, Marley. Além disso, não é bom para você viver tão isolada. Você deveria estar perto de pessoas da sua idade, em um lugar onde receba o cuidado médico que precisa. Suas palavras eram como adagas, envenenadas. Eles falavam do meu futuro como se eu fosse um fardo, como se meu bem-estar fosse um incômodo que eles precisavam resolver. Mas o mais doloroso era a encenação, a maneira como eles fingiam se preocupar comigo quando na verdade só queriam se livrar de mim. E o que você sugere? Perguntei com uma voz calma, embora por dentro eu estivesse sufocando de raiva e dor. Marcos trocou um olhar rápido com Angélica, antes de responder. Bem, nós olhamos alguns residenciais para idosos, muito bonitos na cidade. Lugares onde você poderia socializar, onde você teria atividades e cuidados médicos 24 horas. E, claro, Angélica adicionou com aquele sorriso tóxico, nós cuidaríamos da venda do sítio, para cobrir todos esses custos. Você nunca mais teria que se preocupar com dinheiro. Ali estava o plano completo, descaradamente exposto. Eles queriam me colocar em um lar e ficar com a minha propriedade. Eles queriam que eu vendesse a minha casa, o lugar onde eu tinha sido feliz com o meu marido, onde eu tinha criado Marcos, onde eu tinha todas as minhas memórias mais preciosas. E se eu não quiser deixar a minha casa? Perguntei, mantendo a calma, embora sentisse meu coração quase saltando do peito. A máscara de Marcos começou a desmoronar. Seu sorriso se tornou tenso, forçado. Mãe, não seja teimosa. Você não é mais uma garota.
Acidentes podem acontecer. E se você cair e ninguém te encontrar por dias? E se você tiver um problema de saúde e estiver completamente sozinha? Além disso, a Angélica interveio com uma voz mais dura. A manutenção deste sítio custa uma fortuna. Os impostos, a conservação, as despesas. Sua aposentadoria não é suficiente para isso. Você está vivendo acima das suas passes. Era inacreditável como eles tinham calculado cada argumento para me fazer sentir como um fardo financeiro e emocional. Como se a minha existência fosse um problema que precisava ser resolvido imediatamente, como se a única opção lógica fosse fazer o que eles queriam. Eu preciso de tempo para pensar nisso, eu disse finalmente. Marcos bateu com a mão na mesa e, pela primeira vez, eu vi seu verdadeiro rosto. O rosto de um homem frustrado porque sua vítima não estava agindo como ele esperava. Tempo para quê, mãe? Para continuar teimando? Você não tem 20 anos. Você não pode tomar decisões como se fosse viver para sempre. Marcos tem razão. Angélica adicionou com uma voz afiada. Na sua idade, as decisões importantes devem ser tomadas por pessoas mais jovens, mais bem preparadas, pessoas que realmente entendem como funcionam as finanças e o planejamento futuro. Suas palavras me atingiram como tapas. Eles me tratavam como se eu estivesse senil e fosse incapaz de conduzir minha própria vida. Como se a minha idade fosse sinônimo de incapacidade mental. Como se ter me tornado mãe tirasse automaticamente o meu direito de decidir sobre o meu próprio futuro. Mas o que mais me doeu foi que veio de Marcos, aquele menino que eu tinha criado como meu, a quem eu tinha dado todo o meu amor, todo o meu esforço, todos os meus recursos, um menino por quem eu tinha sacrificado a minha juventude, o meu tempo, os meus próprios sonhos. E naquela noite, depois que eles foram embora, eu fiquei acordada até tarde pensando em cada palavra daquela conversa, cada gesto depreciativo, cada olhar calculista, cada frase destinada a me fazer sentir pequena e inútil. Foi quando eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Se eles queriam jogar sujo, eu lhes mostraria como se joga esse jogo de verdade, mas eles não tinham ideia de com quem estavam se metendo. Nos dias seguintes, Marcos e Angélica intensificaram sua campanha psicológica contra mim. Era como se eles tivessem interpretado meu silêncio como fraqueza, como um sinal de que eu cederia às suas exigências. Eles não tinham ideia de que cada palavra tóxica que me diziam só fortalecia minha determinação de destruí-los por completo. Na manhã de terça-feira, Angélica chegou sem avisar, com alguns panfletos na mão. Ela os jogou na minha mesa da cozinha como se fossem ordens militares que eu deveria obedecer incondicionalmente. Olha, Marlene, eu fiz toda a pesquisa para você. Estes são os 3 melhores lugares que eu encontrei. Eles têm atividades para idosos, alimentação inclusa, cuidados médicos constantes. Até tem um salão de beleza lá dentro. Ela falava desses asilos como se estivesse me oferecendo umas férias de luxo, como se fosse o prêmio principal que eu tinha esperado a vida inteira para ser trancada entre 4 paredes com outros idosos abandonados por suas famílias. Eles são um pouco caros, ela continuou com uma falsa preocupação. Mas não se preocupe com isso. Assim que vendermos o sítio, você terá dinheiro suficiente para pagar por anos adiantados. Ainda sobrará o suficiente para Marcos e eu te ajudarmos com as despesas extras. A audácia me deixou sem palavras. Eles não apenas queriam roubar a minha casa, mas também tinham a ousadia de fingir que estavam me fazendo um favor, como se fosse uma parte natural do processo de cuidar de mim, ficar com o dinheiro da venda. E onde vocês vão morar enquanto isso? Perguntei com uma voz neutra. Angélica sorriu com a expressão que eu já conhecia muito bem. O sorriso de uma pessoa que acredita já ter vencido o jogo. Bem, obviamente, ficaremos aqui até a propriedade ser vendida. Alguém tem que cuidar da casa, mantê-la apresentável para os potenciais compradores. Marcos vai tirar uma folga do trabalho para se dedicar totalmente à venda, claro, o plano
perfeito para me expulsar da minha própria casa enquanto eles se instalavam como os novos proprietários, vivendo confortavelmente às minhas custas, enquanto eu apodrecia em um asilo pago com o dinheiro da minha propriedade. Além disso, ela acrescentou com uma voz mais dura: esta casa precisa de muitos reparos antes de ser vendida bem. O telhado está vazando, os encanamentos são velhos, o jardim está abandonado, vai exigir um investimento considerável para deixá-la em boas condições. Era inacreditável como ela tinha passado de uma falsa preocupação maternal para criticar abertamente a minha casa, a casa que eu tinha mantido impecável por décadas agora. Na opinião dela, era uma bagunça que exigia sua intervenção salvadora naquela noite. Marcos chegou com uma atitude completamente diferente. Ele não fingia mais ser o filho amoroso, que se preocupava com a mãe. Sua máscara tinha caído por completo. Mãe, pare de nos dar tanto trabalho. Angélica e eu tomamos uma decisão. Na próxima semana, você vai visitar os 3 lugares que ela selecionou e escolher um. Isso não é uma sugestão, vai acontecer. Seu tom era o de um superior dando ordens a uma funcionária recalcitrante. Ele nem se deu mais ao trabalho de usar palavras doces ou argumentos falsos. Era pura coerção, pura intimidação. E se eu me recusar? Perguntei, embora o gravador já estivesse ligado na minha bolsa. Marcos se aproximou de mim com uma expressão que me assustou. Em seus olhos, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Desprezo absoluto. Desprezo pela mulher que o tinha criado, que tinha sacrificado tudo por ele. Você não vai se recusar, mãe, porque na sua idade, morando sozinha nesta casa grande, muitos acidentes podem acontecer. As escadas são perigosas para uma pessoa idosa. Os pisos podem ser escorregadios. Os remédios podem ser confundidos facilmente. Suas palavras eram ameaças mal disfarçadas. Ele estava me dizendo que, se eu não obedecesse voluntariamente, eles fariam com que algo me acontecesse, que meu acidente seria a desculpa perfeita para assumir o controle da minha vida e da minha fortuna. Além disso, ele continuou com uma voz gélida. Eu já conversei com o Dr. Santos sobre o seu estado mental. Eu lhe disse que você tem andado confusa, esquecida e tomando decisões irracionais ultimamente. Ele está muito preocupado com a sua capacidade de viver de forma independente. O Dr. Santos era o médico da família há anos, um homem que sempre me tratou com respeito e carinho. A ideia de que Marcos tinha ido até ele para mentir sobre o meu estado mental me enfureceu a um nível que eu não pensei ser possível. Você mentiu para o Dr. Santos sobre mim? Perguntei com a voz trêmula de raiva. Não mente sobre nada. Eu disse a verdade sobre uma mulher que se recusa a aceitar a realidade de sua situação. Uma mulher que acha que pode continuar vivendo como se tivesse 30 anos. Isso é exatamente a definição de deterioração mental. Angélica finalmente se juntou ao ataque com um sorriso cruel. O Dr. Santos concorda plenamente conosco. Ele diz que isso é muito comum em pessoas da sua idade. A negação, a teimosia, a incapacidade de tomar decisões racionais. Ele até mencionou que, se necessário, poderíamos obter uma ordem judicial. Uma ordem judicial. Eles queriam que eu fosse declarada mentalmente incapaz para assumir o controle legal da minha fortuna. Eles queriam usar o sistema de justiça para me roubar tudo o que eu tinha construído em uma vida inteira de trabalho duro e sacrifício. Que aposentadoria você está falando? Angélica perguntou sarcasticamente quando eu mencionei meus rendimentos. Você nem sequer tem uma aposentadoria decente. Você vive da previdência social e de economias que estão quase esgotadas. Com que dinheiro você acha que vai manter este sítio? Era mentira sobre mentira. Minha situação financeira era sólida, mas eles tinham construído uma narrativa completa, na qual eu era uma velha empobrecida e demente, que precisava ser salva de suas próprias decisões. Mãe, Marcos disse com aquela voz condescendente, que ele usava para me tratar como uma criança boba. Nós entendemos que isso é difícil para você, o apego emocional a esta casa, a resistência à mudança.
Mas é por isso que estamos aqui para te ajudar a tomar as decisões que você não pode tomar sozinha. Exato, Angélica adicionou. Nós te amamos. É por isso que estamos dispostos a sacrificar nosso tempo e energia para resolver este problema. Outros filhos teriam simplesmente ligado para a assistência social e lavado as mãos. Eles apresentavam o plano de roubo deles como um ato de amor filial, como se o maior sacrifício que eles pudessem fazer por mim fosse me expulsar da minha casa e roubar minha herança. Como se eu devesse ser grata por eles estarem destruindo minha vida com tanta consideração naquela noite. Depois que eles foram embora, eu me sentei na sala de estar, onde eu tinha passado os momentos mais bonitos da minha vida com o meu marido, onde eu tinha visto Marcos crescer, onde eu tinha comemorado cada um dos seus sucessos, onde eu tinha chorado cada uma das suas dores como se fossem minhas. Agora aquele mesmo menino, que tinha se tornado um homem de 35 anos, queria apagar todas aquelas memórias. Ele queria transformar minha casa em dinheiro e me transformar em um fardo que precisava ser colocado no lugar mais barato possível. Mas eu tinha um segredo que eles não conheciam, uma carta na manga que mudaria completamente o jogo. E era hora de jogar lá. O que Marcos e Angélica não sabiam era que nos últimos 6 meses eu tinha tomado precauções. Cada conversa estranha, cada olhar calculista, cada comentário sobre a minha idade tinha feito as luzes de alerta tocarem na minha cabeça. Foi por isso que eu tinha começado a gravar nossas conversas. Eu tinha um pequeno gravador que meu falecido marido tinha comprado anos atrás para suas reuniões de negócios. Eu o tinha encontrado revirando suas coisas e decidi guardá-lo, sem suspeitar que, um dia eu precisaria dele para me proteger do meu próprio filho. Nas últimas semanas, toda vez que Marcos e Angélica me visitavam, eu ativava discretamente o gravador. Eu tinha horas de áudios que tornavam perfeitamente claro o plano deles de roubar a minha casa, suas ameaças veladas, suas mentiras sobre o meu estado mental e, o mais importante, seus verdadeiros sentimentos em relação a mim. Mas isso não era tudo. No mês anterior, ao suspeitar que algo ruim estava por vir, eu tinha procurado outro advogado, diferente do que eu tinha usado a vida toda, em uma cidade vizinha, que Marcos não conhecia. Eu tinha lhe contado toda a situação, e ele tinha me ajudado a proteger meus bens da maneira mais inteligente. Primeiro, eu tinha transferido secretamente a metade das minhas economias para uma conta bancária em outro banco, no nome de uma empresa que o advogado criou para mim. Segundo, eu tinha mudado meu testamento, deixando tudo para uma fundação de caridade, com exceção de uma pequena quantia para Marcos. Terceiro, eu tinha preparado uma declaração juramentada, detalhando as ameaças e o plano de roubo que eles tinham elaborado contra mim. Eu também tinha algo mais que eles nunca teriam suspeitado. 8 meses atrás, minha irmã mais nova, que não tinha filhos, tinha morrido e me deixado como sua única herdeira, propriedades no valor de mais de R$ 500.000. Eu tinha decidido manter essa herança em segredo, suspeitando que um dia eu precisaria dela como uma saída. Essa propriedade já estava sendo reformada discretamente, um apartamento de luxo no centro da cidade, com segurança 24 horas. Atendimento médico próximo e, o mais importante, longe das garras de Marcos e Angélica. Na manhã de sexta-feira, Marcos chegou com papéis na mão e uma atitude ainda mais agressiva do que na semana anterior. Ele nem se deu mais ao trabalho de ser cortês. Ele me tratava como se eu fosse uma rebelde que precisava ser submetida pela força. Mãe, o jogo acabou. Eu trouxe os formulários de inscrição para os 3 residenciais. Você vai preenchê-los agora e na segunda-feira começamos as visitas. Não há mais discussão. Ele jogou os papéis na mesa como se fossem a minha sentença de morte. Formulários perguntando sobre meu histórico médico, minha renda, meu patrimônio, minha família responsável, tudo isso para me classificar como um fardo social que precisava ser internado. E se eu me recusasse a assinar, eu perguntei, mesmo com o gravador já ligado na minha bolsa, Marcos veio até mim com uma folha impressa que me gelou o sangue.
Você não vai se recusar, mãe? Porque se você o fizer, amanhã mesmo eu ligo para a Secretaria de Assistência Social e conto sobre sua deterioração mental. Sobre como você se recusa a comer. Como esquece de tomar seus remédios, como começou a ter alucinações. Alucinações? Eu perguntei, descrente sim. Mãe? Como aquela vez que a senhora me disse que tinha visto o pai no jardim? Ou quando insistiu que alguém estava mudando suas coisas de lugar. Comportamentos claramente psicóticos que exigem ajuda médica imediata. Era genial. Ele transformou meus momentos de nostalgia por meu falecido marido e minhas legítimas suspeitas sobre seu comportamento em sintomas de demência. Ele estava construindo uma falsa história clínica que usaria para me despojar de todos os meus direitos. Angélica entrou na cozinha naquele momento, como se tivessem coordenado a encenação. Dona Marley, eu já conversei com a diretora da Vila Esperança. É a mais linda das 3 residências. Tem jardins, atividades de lazer, até um salão de beleza. A senhora pode se mudar na semana que vem, se quiser. Na semana que vem? Eu exclamei. Sim, respondeu Marcos, impaciente. Já perdemos tempo demais com seus chiliques. Angélica e eu temos planos. Temos uma vida para viver. Não podemos mais passar nossos fins de semana tentando convencer a senhora do óbvio. Ali estava a verdade nua e crua. Eu era uma inconveniência que atrapalhava seus planos de vida. Uma velha irritante que estava entre eles e seu conforto. Eles nem fingiam mais se importar com meu bem-estar. Além do mais, Angélica acrescentou, cruelmente na Vila Esperança a senhora estará com pessoas da sua idade. Pessoas que entendem como é ser velho, como é não servir para mais nada além de atrapalhar. Suas palavras foram como tapas. Ela estava me dizendo, diretamente, que eu não servia para mais nada, que minha única função na vida era desaparecer, discretamente para não incomodar as pessoas jovens e produtivas. É isso que eu valho para vocês? Eu perguntei, com a voz embargada. Uma velha que não serve para mais nada além de atrapalhar? Marcos suspirou, irritado como se fosse um esforço extenuante ter que explicar a realidade para uma pessoa burra. Mãe, não se trata do que a senhora vale. Se trata de ser realista. A senhora tem 69 anos. Seu corpo não é mais o mesmo, sua mente não é mais a mesma. É natural que precise de ajuda especializada. O anormal seria fingir que a senhora pode continuar vivendo como se tivesse 20. E nós temos nossa própria vida. Angélica acrescentou, sem o menor traço de compaixão. Marcos trabalha 60 horas por semana. Eu tenho meu trabalho e minhas responsabilidades. Não podemos vir aqui toda semana para cuidar de uma pessoa que se recusa a aceitar a ajuda que precisa. Era incrível como eles tinham conseguido inverter a situação. Eles que tinham vindo para roubar minha casa, agora se apresentavam como vítimas sacrificadas, desperdiçando seu tempo para ajudar uma velha teimosa e ingrata. E se eu disser que não quero sair da minha casa? Eu perguntei, enfatizando a palavra. Minha reação de Marcos foi explosiva. Ele bateu na mesa com tanta força que os copos pularam. Chega! Estou farto de suas birras. Esta casa é grande demais para a senhora. Ponto. As despesas são demais. Para a sua aposentadoria pífia. Ponto. Sua saúde mental está se deteriorando. Ponto. Ou a senhora assina esses papéis por livre e espontânea vontade, ou eu vou conseguir um mandato judicial para assiná-los, declarando a senhora incapaz. Marcos tem razão. Angélica interveio com uma voz gelada. Já fomos pacientes demais com você. Outros filhos já a teriam internado à força há meses. Mas nós estamos te dando a oportunidade de fazer isso com dignidade. Com dignidade. Eles queriam que eu os agradecesse por roubarem minha casa com dignidade. Eles queriam que eu celebrasse o fato de que eles estavam destruindo minha vida de forma civilizada.
E se eu disser que não tenho problemas financeiros? Eu perguntei. E se eu provar a vocês que posso perfeitamente sustentar esta propriedade? Marcos deu uma risada sarcástica. Com que dinheiro, mãe? Sua conta bancária tem menos de 10 mil reais. Os impostos desta propriedade custam 4 mil anuais. A manutenção básica custa pelo menos 20 mil reais por ano. As contas de consumo, outros 10 mil reais. Sua aposentadoria de 8 mil reais mensais. Onde está a matemática que permite a senhora sustentar isso? Era óbvio que ele tinha investigado minhas finanças, provavelmente acessando minhas informações bancárias ilegalmente, mas ele não sabia da minha conta secreta nem da herança, da minha irmã, nem dos investimentos que eu havia feito com um advogado. Mãe? Ele disse, com aquela voz condescendente que eu já odiava com toda a minha alma. Entendemos que é difícil aceitar que a senhora não pode mais cuidar de si mesma. Mas é para isso que estamos aqui, para tomar as decisões difíceis que a senhora não consegue mais tomar. Foi a gota d'água. Ver meu filho adotivo, que eu tinha criado com tanto amor, me tratando como uma deficiente mental, me deu a força que eu precisava para executar meu plano. Tudo bem, eu disse finalmente. Você tem razão. Talvez seja a hora de eu me aposentar de vez. Marcos e Angélica trocaram um sorriso triunfante. Eles acharam que eu finalmente tinha cedido. Que eles tinham quebrado minha resistência. Eles não tinham ideia de que eu estava acabando de declarar guerra a eles. Eu disse que vou me aposentar. É definitivo, ou repeti com uma voz firme, vendo seus rostos se iluminarem com uma satisfação maligna. Eles acharam que tinham vencido. Eles não sabiam que eu acabara de ativar a fase mais devastadora do meu contra-ataque. Naquela mesma tarde, depois que eles foram embora para celebrar sua suposta vitória, liguei para meu advogado. Joaquim, é hora de executar o plano. Quero que amanhã de manhã tudo o que preparamos seja ativado. No dia seguinte, bem cedo, uma empresa de mudança chegou à minha casa. Eles foram discretos, profissionais e em poucas horas embalaram todos os meus pertences mais valiosos, minhas joias, meus documentos importantes, minhas memórias de família, tudo o que realmente importava para mim. Eles os enviaram diretamente para meu novo apartamento na capital. Depois, fui ao banco onde tinha minha conta secreta e saquei 50 mil reais em dinheiro, o dinheiro que eu precisaria para os próximos meses, enquanto executava minha vingança. Marcos e Angélica acreditavam que eu era uma velha sem dinheiro. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados eles estavam. Meu novo apartamento na capital era espetacular. 2 quartos, 2 banheiros, cozinha moderna, terraço com vista para a cidade, segurança 24 horas e, o mais importante, estava no meu nome, sob uma empresa que Marcos jamais conseguiria rastrear. Era meu forte secreto, minha base de operações para a guerra que estava prestes a começar. Na segunda-feira de manhã, Marcos chegou à propriedade esperando me encontrar, tristemente, embalando minhas coisas para o asilo. Em vez disso, ele encontrou um bilhete na porta da frente. Fui meditar sobre minha aposentadoria. Volto quando estiver pronta. Não me procurem. Como minha vizinha Joana me contou mais tarde, Marcos enlouqueceu. Ele gritava, xingava, ligava desesperadamente para todos os lados tentando me encontrar. Angélica chegou correndo e, juntos, eles vasculharam a casa inteira, em busca de pistas sobre meu paradeiro. O que eles não encontraram foram meu Novo Testamento, meus documentos legais e minhas gravações. Tudo estava seguro em meu apartamento secreto. O que eles encontraram foi a casa, completamente vazia de meus objetos de valor, e uma conta bancária com exatamente 200 reais, o mínimo que eu havia deixado para que eles não suspeitassem que tinha outros recursos. Durante 3 dias Marcos me ligou obsessivamente no celular. Primeiro com aquela voz doce e preocupada que ele usava quando queria me manipular. Mãe, estamos muito preocupados. Onde a senhora está? Está bem? Volte para casa, podemos conversar sobre tudo.
quando eu não respondi a essas ligações. O tom mudou radicalmente. As mensagens de voz se tornaram agressivas, ameaçadoras. Mãe, isso é ridículo. A senhora é uma mulher de 69 anos. Não pode ficar vagando por aí como uma adolescente rebelde. Volte para casa agora, ou vamos chamar a polícia. No quarto dia, decidi atender uma de suas ligações. Minha voz soava cansada, derrotada, exatamente como eu queria. Marcos, Mel, filho, você tem razão. Não posso mais fugir da realidade. Estou em um hotelzinho barato aqui na cidade, gastando as poucas economias que me restam. Não aguento mais. Em que hotel a senhora está? Vamos buscá-la agora mesmo, ele respondeu, aliviado. Não, não venham. Amanhã eu volto para a propriedade, mas preciso de mais uma semana para me despedir da minha casa, para processar emocionalmente o que está acontecendo. Uma semana e depois eu assino todos os papéis que você quiser. Marcos concordou imediatamente. Uma semana lhe parecia um preço muito pequeno a pagar, para finalmente conseguir o que queria. Ele não sabia que aquela semana seria suficiente para destruir completamente a vida dele. Na sexta-feira, voltei à propriedade, mas não sozinha. Cheguei em um táxi de luxo usando roupas elegantes que havia comprado na capital com o cabelo profissionalmente arrumado e uma atitude completamente diferente. Eu não era mais a velha derrotada que eles vinham humilhando há meses. Marcos e Angélica me esperavam na sala de estar, os papéis do asilo prontos sobre a mesa. Suas expressões triunfantes desapareceram quando me viram entrar. Algo em minha postura, em minha energia, lhes dizia que algo havia mudado fundamentalmente. Mãe, a senhora está diferente, disse Marcos com um certo receio. Eu me sinto diferente, ou respondi, com um sorriso que não dava há meses. Tive tempo para pensar sobre minha vida, sobre minhas decisões, sobre as pessoas que realmente me amam. Angélica franziu a testa. O que a senhora quer dizer com isso? Quero dizer que, nestes dias, eu me lembrei de algo muito importante. Eu me lembrei de quem eu realmente sou. Eu não sou a velha inútil e falida que vocês querem que eu acredite que sou. Eu sou Marvin Medeiros, proprietária de 2 propriedades, com uma conta bancária sólida e uma rede de contatos que vocês nem imaginam. Eu vi seus rostos empalidecerem enquanto eles processavam minhas palavras. Marcos se levantou abruptamente. Do que a senhora está falando? Que 2 propriedades? Que conta bancária sólida? Eu tirei da minha bolsa um documento que havia preparado especialmente para este momento. Era a certidão de propriedade do meu apartamento na capital, completamente quitado, avaliado em R$ 500.000. Esta propriedade eu herdei da minha irmã há meses. Pensei em talvez mencionar ao meu querido filho adotivo. Mas depois me lembrei que ele está tão ocupado planejando como roubar minha casa que provavelmente não se interessaria em saber sobre minhas outras passes. A palavra adotivo os atingiu como um tapa. Marcos ficou paralisado, processando o fato de que, ou sabia dos documentos que ele havia enterrado e de sua tentativa de esconder seu verdadeiro status legal na família. Como a senhora sabe? Ele gaguejou. Da sua adoção. Eu sempre soube, meu querido. Fui eu quem te adotou. Lembra? O que eu não sabia era que você tinha encontrado os documentos originais e tinha decidido enterrá-los no meu jardim para que eu não pudesse usá-los legalmente contra você. Angélica se levantou como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível. Esses documentos estão enterrados. Não, não estão mais. Eu os desenterrei na mesma madrugada em que vi vocês os escondendo. E não só isso. Eu os fotografei e os escaneei, enviei para meu advogado e os guardei em um cofre de banco, junto com as gravações de todas as nossas conversas das últimas semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos e Angélica se olharam, com pânico absoluto, finalmente entendendo que sua vítima tinha se mostrado muito mais inteligente e preparada do que eles jamais imaginariam. Gravações?
Marcos sussurrou com a voz embargada. Gravações em que vocês ameaçam me causar acidentes se eu não obedecer. Gravações em que vocês planejam roubar minha casa. Gravações em que vocês me insultam, me humilham e me tratam como lixo. Gravações em que Angélica diz que eu não sirvo para nada além de atrapalhar. Eu vi a realidade da situação deles começar a penetrar em seus cérebros. Eles tinham subestimado completamente sua vítima e, agora todas as suas palavras, venenosas, todas as suas ameaças, todos os seus planos criminosos, estavam legalmente documentados. Mãe, nós podemos explicar tudo. Não foi nossa intenção. Marcos começou, desesperado. Não foi a intenção de vocês me roubar, me ameaçar, mentir para o Dr. Almeida sobre minha saúde mental, planejar me declarar incapaz para tomar o controle do meu patrimônio? Cada pergunta era uma facada direta no coração do seu plano criminoso. Eu sabia exatamente o que eles tinham feito, o que eles tinham planejado, e eu tinha as provas para demonstrar. Angélica tentou uma última tentativa desesperada. Marlene, a senhora não entende. Nós só queríamos ajudar. Tudo o que fizemos foi para o seu bem. Eu soltei uma gargalhada que não saía da minha garganta há meses. Uma risada genuína, libertadora, poderosa. Para o meu bem? Roubar minha casa é para o meu bem? Me trancar em um asilo contra minha vontade é para o meu bem? Mentir sobre minha saúde mental é para o meu bem? Marcos tentou se aproximar de mim, mas algo em minha expressão o deteve. Abruptamente, eu não sou mais a mesma mulher que vocês pensaram que podiam manipular, eu disse com uma voz de pedra. Agora eu sou o pior pesadelo de vocês. Nosso pior pesadelo? Mãe, a senhora está exagerando tudo, disse Marcos, tentando recuperar o controle da situação, mas sua voz tremia. Sente-se. Vamos conversar como adultos civilizados. Adultos civilizados? Eu repeti ironicamente. Como quando você me ameaçou com acidentes nas escadas, ou quando sua esposa me disse que eu não servia para nada além de atrapalhar. Eu peguei meu telefone e apertei o play em uma das gravações. A voz de Marcos ecoou na sala. Na sua idade, sozinha nesta casa grande. Muitos acidentes podem acontecer. As escadas são perigosas para uma pessoa mais velha. Eu vi Marcos desabar no sofá, ao ouvir suas próprias palavras ameaçadoras reproduzidas em perfeita clareza. Angélica ficou branca como um lençol. Querem que eu continue? Eu perguntei com um sorriso que os fez tremer. Eu apertei o play novamente. Desta vez, era a voz de Angélica. Você estará com pessoas da sua idade. Pessoas que entendem como é ser velho, como é não servir para mais nada, além de atrapalhar. Isso é ilegal, Angélica. Gaguejou. A senhora não pode gravar conversas privadas sem nossa permissão. Ilegal. E eu ri. Querida, estão na minha própria casa. Posso gravar o que eu quiser. Mas sabe o que é ilegal? Ameaçar uma pessoa idosa, roubar seus bens, planejar mentir para um médico para declarar alguém falsamente mentalmente incapaz. Marcos se levantou abruptamente. Sua máscara de filho amoroso havia desaparecido completamente. O que a senhora quer? Dinheiro? É isso. Diga-nos quanto quer para esquecer tudo isso. Dinheiro. Eu exclamei, descrente. Você acha que, depois de tudo que vocês fizeram, depois de todas as humilhações, depois de planejarem roubar minha casa, você acha que isso se resolve com dinheiro? Angélica tentou uma abordagem diferente. Marlene, nós somos família. Famílias se perdoam, superam os problemas juntas. Não podemos nos destruir por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Eu repeti com uma voz gelada. Planejar. Me declarar mentalmente incapaz é um mal-entendido? Ameaçar-me com acidentes físicos é um mal-entendido. Eu tirei outro documento da minha bolsa. Era uma cópia do relatório que meu advogado havia preparado, detalhando todos os elementos legais de abuso de idosos que Marcos e Angélica haviam cometido.
Este documento já está com o Ministério Público. Abuso psicológico de idoso. Ameaça de violência, conspiração para fraude e tentativa de apropriação indébita de propriedade. Vocês sabem quantos anos de prisão essas acusações podem render? Marcos desmoronou completamente. Mãe, por favor. Eu sou seu filho. A senhora me criou. A senhora me amou. A senhora não pode fazer isso. Meu filho? Eu perguntei, com a voz embargada, mas firme. Meu filho jamais teria me ameaçado. Meu filho jamais teria planejado me roubar. Meu filho jamais teria me tratado como lixo. Você não é meu filho. Você é um estranho que viveu na minha casa por 30 anos fingindo me amar. As palavras saíram das profundezas da minha dor. Cada sílaba carregada com anos de amor não correspondido, sacrifícios não valorizados, humilhações silenciosas. Você criou um monstro que se virou contra você. Eu adicionei, olhando-o diretamente nos olhos. Um monstro que via sua mãe adotiva como uma conta bancária ambulante. Angélica tentou recuperar o terreno perdido. Tudo bem, talvez tenhamos abordado as coisas de forma errada, mas podemos resolver. Podemos fazer terapia FA1000 e AR. Terapia familiar? Eu a interrompi. Para quê? Para que um psicólogo me explique por que meu filho quer roubar minha casa, para que ele me ensine a aceitar melhor as ameaças de violência física. Eu me dirigi à janela, de onde eu os havia visto enterrando os documentos, naquela madrugada fatídica. Tudo tinha começado ali, com aquela imagem de traição que eu tinha gravado para sempre em minha retina. Vocês sabem qual é a coisa mais dolorosa em tudo isso? Eu perguntei sem me virar. Não é o fato de que vocês querem roubar meu dinheiro. Não é que vocês querem a casa. É que vocês nunca me amaram de verdade. Por 30 anos, vocês fingiram me amar, enquanto esperavam que eu morresse para herdar meu patrimônio. Isso não é verdade. Marcos protestou fracamente. Eu me virei para ele com uma expressão que o fez recuar. Não é verdade? Então me explique por que vocês nunca me visitam por amor, mas apenas quando precisam de algo. Me explique por que todas as suas conversas giram em torno da minha idade, das minhas limitações, da minha inutilidade. Me explique por que a primeira reação de vocês, quando eu disse que estava sozinha, foi pensar em como explorar minha vulnerabilidade. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eles não tinham respostas, porque sabiam que cada palavra que eu havia dito era a mais pura verdade. Além disso, eu continuei com uma voz mais dura. A outra coisa que vocês não sabem. O Dr. Almeida nunca acreditou nas mentiras de vocês sobre meu estado mental. Eu vi Marcos empalidecer, entendendo as implicações. Isso mesmo. Eu o procurei pessoalmente. Eu mostrei a ele as gravações em que vocês planejavam usar as mentiras dele para me declarar incapaz. Ele está furioso. Um médico renomado, cuja reputação profissional vocês tentaram usar para suas mentiras criminosas. Marcos se levantou, cambaleando. O que a senhora disse a ele? A verdade. Que meu filho adotivo e sua esposa estavam planejando uma fraude legal, usando seu nome e reputação, que vocês mentiram sobre minha saúde mental para obter documentos médicos falsificados que usariam no tribunal. O Dr. Almeida, de fato, tinha ficado furioso quando eu lhe contei tudo. Não apenas pelas mentiras, mas porque eles tinham tentado transformá-lo em um cúmplice involuntário de uma fraude legal. O Dr. Almeida já apresentou um relatório, corrigindo todas as informações falsas que vocês lhe deram. Eu continuei. E ele também apresentou uma avaliação médica completa, confirmando que estou em plenas faculdades mentais e físicas para cuidar dos meus próprios assuntos. Angélica começou a chorar, mas não eram lágrimas de remorso, eram lágrimas de pânico, ao perceber que todas as suas mentiras estavam desmoronando ao mesmo tempo. Marlia, por favor, nós podemos consertar isso. Podemos devolver tudo para a senhora. Você usou minha afeição materna para me manipular. Você interpretou minha generosidade como burrice.
E pior ainda, você interpretou a minha idade como uma oportunidade. Isso não é verdade, mãe? Eu juro que não é verdade, ele implorou. Não é verdade. Então explique esta gravação, eu disse e apertei o play novamente. Desta vez, era a voz de Marcos que dizia a Angélica: quando a velha morrer, vamos ficar ricos. Esta fazenda vale uma fortuna. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos desabou como se tivesse levado um tiro no peito. Gravei essa conversa há um mês, quando vocês pensaram que eu estava tirando uma soneca. Vocês estavam na cozinha planejando minha morte como um evento financeiro conveniente. A devastação em seus rostos, ao ouvir a última gravação, foi absoluta. Marcos enterrou o rosto nas mãos, sabendo que não havia mais escapatória. Angélica soluçou, não de remorso, mas de puro pânico, ao perceber que o futuro deles acabara de ruir. Por favor, mãe, Marcos implorou. Podemos explicar isso. Estávamos falando hipoteticamente, não queríamos hipoteticamente. Eu o interrompi com uma voz de pedra. Planejar minha morte para herdar meu patrimônio a falar hipoteticamente. Me chamar de a velha é um termo carinhoso. Peguei meu celular novamente e disquei um número que eu estava esperando há semanas. Joaquim, aqui é Marissa. Sim, eu tenho as confissões de que precisávamos. Ative tudo imediatamente. Marcos saltou. Com quem você está falando? Com meu advogado, aquele que vocês vêm procurando em vão há semanas, que documentou legalmente cada um de seus crimes. Desliguei e olhei para eles com um sorriso. Tremer. Neste exato momento, 3 ações judiciais estão sendo iniciadas contra vocês. Primeiro, uma ação civil por abuso psicológico e ameaças a uma pessoa idosa. Segundo, uma queixa-crime por conspiração para cometer fraude e apropriação indevida de bens. Terceiro, uma ordem de restrição que os proíbe de se aproximar de mim ou de minhas propriedades. Vi a cor sumir completamente de seus rostos. Mas isso não é tudo, continuei, saboreando cada segundo do terror deles. Também movi uma ação contra vocês por difamação, especialmente pelas mentiras que contaram ao Dr. Schneider sobre meu estado mental. Angélica se levantou cambaleante. Isso é loucura. Você não pode destruir nossas vidas por causa de um mal-entendido familiar. Um mal-entendido familiar? Repeti, incrédula. Me ameaçar de morte é um mal-entendido familiar? Planejar roubar minha herança é um pequeno problema doméstico. Marcos tentou se aproximar de mim, mas algo na minha expressão o deteve. Mãe, por favor. Eu sou tudo o que você tem. Sem mim, você ficará completamente sozinha. Suas palavras me atingiram, mas não da maneira que ele esperava. Elas me machucaram porque mostravam o quão pouco ele realmente me conhecia. Sozinha? Eu ri, uma risada libertadora. Você acha que ficar longe de pessoas que me odeiam e querem me roubar é ficar sozinha? Pela primeira vez em anos, me sinto acompanhada. Acompanhada pela minha dignidade, pelo meu autorrespeito, pela minha força. Além disso, eu adicionei, tirando outro documento. Eu não estou nem um pouco sozinha. Eu tenho amigos de verdade, pessoas que genuinamente me valorizam, pessoas que nunca viram minha idade como uma oportunidade de negócio. O documento era uma carta de recomendação do Clube do Livro, ao qual eu havia me juntado na capital, Belo Horizonte. Pessoas da minha idade que se tornaram amigos verdadeiros, que apreciavam minha companhia sem segundas intenções. Sabe qual é a diferença entre meus amigos de verdade e vocês? Perguntei. Eles ficam felizes quando eu chego. Vocês ficam felizes quando eu vou. Eles apreciam minha companhia. Vocês toleram minha existência. Eles me veem como uma pessoa valiosa. Vocês me veem como uma conta bancária ambulante. Marcos finalmente desabou no sofá, percebendo que havia perdido todo o controle da situação. O que você quer que a gente faça? Ele perguntou com uma voz derrotada. O que eu quero que vocês façam? Repeti pensativa.
Eu quero que vocês saiam da minha casa imediatamente e nunca mais voltem. Eu quero que vocês devolvam todas as cópias das chaves que têm. Eu quero que vocês peguem todas as suas coisas, até uma iódia de hoje. E então, Angélica perguntou com a voz embargada. E depois? Depois, vocês enfrentarão as consequências legais de suas ações. Vocês terão que explicar a um juiz por que ameaçaram uma mulher de 69 anos. Vocês terão que explicar a um promotor por que planejaram roubar minha propriedade. Vocês terão que explicar a um júri por que consideraram minha morte uma oportunidade financeira. Vi a realidade da situação deles começar a penetrar em suas mentes. Não havia escapatória, nem negociação, nem maneira de transformar isso em um mal-entendido familiar. Mas há mais uma coisa, adicionei com um sorriso que os fez ficar ainda mais pálidos. Meus novos amigos do Clube do Livro incluem uma jornalista aposentada do maior jornal da capital. Ela achou a história de vocês absolutamente fascinante. Marcos saltou. O que você quer dizer? Eu quero dizer que a história de um filho adotivo que ameaça e rouba a mãe adotiva estará na primeira página no próximo domingo. O filho que queria matar a mãe, que o salvo do orfanato. Um título muito cativante. Vocês não acham? Angélica começou a hiperventilar. Você não pode fazer isso. Marcos tem um emprego, uma reputação. Eu trabalho em uma escola. Isso vai destruir nossas carreiras. Suas carreiras? Eu exclamei com falsa surpresa. Vocês estão preocupados com suas carreiras. Vocês não se preocuparam com a minha vida, quando planejaram meus acidentes. Vocês não se preocuparam com meu bem-estar, quando planejaram me trancar em um asilo contra a minha vontade. Marcos tentou uma última tentativa desesperada. Mãe, podemos sair do país. Podemos desaparecer e nunca mais incomodá-la. Mas, por favor, não destrua nossas vidas publicamnt.sar. Do país? Eu vi, como refugiados? Essa é a sua grande solução, fugir como criminosos? Por favor, a Angélica implorou. Somos jovens. Podemos mudar. Podemos aprender com o ISS.jv e NS. Repeti ironicamente. Marcos tem 35, você tem 32. Vocês não são adolescentes que fizeram uma pegadinha. Vocês são adultos que planejaram sistematicamente o roubo e o abuso de uma mulher idosa. Fui até a porta da frente e a abri totalmente. Vocês têm exatamente 5 minutos para sair da minha propriedade. Se não o fizerem por vontade própria, eu chamo a polícia e os faço serem presos por invasão de domicílio. Marcos se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, você me criou. Eu te amei. Onde eu o interrompi com uma voz firme. Eu te criei. Eu te amei. Você fingiu me amar enquanto esperava que eu morresse para herdar meu patrimônio. Essa é uma diferença fundamental. Por favor, uma última chance. Ele implorou de uma última chance. Para quê? Para me ameaçar de forma ainda mais sutil. Para me roubar de forma ainda mais discreta. Para planejar minha morte de forma ainda mais cuidadosa. Angélica tentou me abraçar, mas eu recuei imediatamente. Não me toque. Você não tem o direito de me tocar. Você perdeu esse direito quando decidiu ver meu corpo como um obstáculo entre vocês e meu dinheiro. Marcos pegou os papéis rasgados do asilo e olhou para eles desesperadamente, como se fossem sua última conexão com o plano que havia desmoronado. Sabe o que é o mais irônico de tudo? Perguntei, enquanto os observava juntar suas coisas. Se vocês tivessem simplesmente me amado de verdade, se tivessem me tratado com respeito e carinho, eu teria deixado tudo para vocês de bom grado quando eu morresse. Mas a ganância de vocês os cegou tanto que vocês destruíram a única coisa que poderia lhes dar o que queriam. A verdade dessas palavras os atingiu como um martelo. Eles perceberam que a própria ganância deles havia destruído a chance de obter de forma legítima o que eles tanto desejavam. Agora,
Eu disse, olhando para o meu relógio, vocês têm 3 minutos e meio para sair da minha propriedade, antes que eu chame a polícia. Eu os vi sair da minha casa como os criminosos que eram, arrastando suas coisas e sua dignidade quebrada. Quando Marcos se virou para mim na porta uma última vez, ele viu em meus olhos que a mulher que o havia criado, amado e protegido por 30 anos havia morrido para ele para sempre. Adeus, Marcos, eu disse com uma voz final, que você tem a vida que merece. E fechei a porta. Uma semana depois, Marcos tentou sua última jogada desesperada. Incapaz de me contatar diretamente, devido à ordem de restrição, ele decidiu fazer algo que mostrou definitivamente que não havia aprendido nada. Ele criou um perfil em uma plataforma de mídia social e começou a transmitir ao vivo para manipular a opinião pública. Minha vizinha, Joana, me ligou horrorizada. Marissa, você precisa ver isso. Marcos está ao vivo na internet, contando coisas terríveis sobre você. Eu me conectei do meu apartamento, em Belo Horizonte, e não pude acreditar no que vi. Lá estava ele, sentado em um apartamento aparentemente barato, com os olhos vermelhos de chorar, falando com a voz embargada para a câmera. Minha mãe adotiva enlouqueceu, ele disse, enquanto lágrimas falsas escorriam pelo seu rosto. A mulher que me criou, que me amou por 30 anos, agora me acusa de coisas terríveis que eu nunca fiz. A idade dela está afetando sua mente e ela não consegue discernir a realidade. Os comentários do chat ao vivo rapidamente se encheram de mensagens de apoio. Pobre garoto. Pessoas idosas às vezes ficam paranoicas. Deve ser muito doloroso ver sua mãe neste estado. Marcos continuou sua atuação perfeita. Eu e Angélica só queríamos ajudá-la. Vimos que ela não podia mais se cuidar sozinha naquela casa enorme, que ela estava gastando dinheiro que não tinha para manter uma propriedade que a sobrecarregava fisicamente. Nós só queríamos que ela estivesse segura e cuidada, com pessoas especializadas. Mas quando sugerimos algumas opções de lugares onde ela estaria melhor, ela interpretou tudo como se fôssemos criminosos. Agora, ela diz que a ameaçamos, que queríamos roubá-la, que planejamos machucá-la. É de partir o coração ver como a mente dela produz essas fantasias paranoicas. Os comentários se multiplicaram. Sua mãe está doente, meu filho. A demência senil é terrível. Você deveria procurar ajuda médica para ela. Marcos alimentou a narrativa ainda mais. O pior é que agora ela tem advogados que estão se aproveitando da confusão mental dela. Pessoas inescrupulosas que estão colocando ideias de processos e ações na cabeça dela. Eles estão explorando uma idosa vulnerável para pegar o dinheiro dela. Foi uma performance magistral. Cada palavra calculada para se apresentar como a vítima inocente de uma mãe senil e de advogados corruptos. Cada lágrima perfeitamente cronometrada para gerar simpatia. Se alguém conhece minha mãe, Marissa Carvalho, por favor, digam a ela que eu a amo, que eu sempre a amarei. Não importa o que a doença dela a faça acreditar sobre mim. Eu estarei aqui, esperando o dia em que ela recupere a lucidez e possa ser a mãe amorosa que ela sempre foi. Os comentários foram esmagadoramente solidários. Você é um filho maravilhoso. Sua mãe tem sorte de ter você. Não desista. O amor sempre vence. Foi então que decidi que era hora de entrar no jogo. Criei meu próprio perfil na mesma plataforma e comecei minha própria transmissão ao vivo. Em menos de 5 minutos, vários seguidores de Marcos já haviam encontrado meu stream e os comentários começaram a chegar. Olá! Eu disse com uma voz calma e clara. Meu nome é Marissa Carvalho. Eu sou a mãe senil de quem Marcos está falando em seu stream e tenho algo para mostrar a vocês. Os comentários explodiram instantaneamente. A ela, a mãe louca. Pobre mulher, ela não sabe o que está dizendo. Primeiro,
Eu continuei com uma voz firme: eu quero que vocês saibam que estou perfeitamente sã. Tenho aqui um atestado médico do Dr. Schneider da semana passada, confirmando que estou mental e fisicamente apta a lidar com todos os meus negócios. Segurei o documento na frente da câmera para que pudessem ver o selo oficial. Em segundo lugar, quero tocar para vocês algumas gravações das conversas que tive com meu querido filho adotivo para que vocês possam julgar por si mesmos quem está dizendo a verdade. Apertei o play na primeira gravação. A voz de Marcos encheu o stream. Na sua idade, morando sozinha nesta casa enorme, muitos acidentes podem acontecer. As escadas são perigosas para uma pessoa idosa. Os comentários mudaram instantaneamente. O que foi isso? Isso soou como uma ameaça. Peraí, ele está ameaçando a mãe dele. Isso foi uma ameaça direta, eu expliquei calmamente. Agora, ouçam esta. Toquei a gravação em que Marcos dizia: quando a velha morrer, vamos ficar ricos. Esta fazenda vale uma fortuna. O silêncio nos comentários foi ensurdecedor. Então mensagens completamente diferentes começaram a aparecer. Ser o meu Deus, que filho terrível. Ele estava planejando roubar lá. Eu tenho horas de gravações, continuei. Conversas em que eles planejam me declarar mentalmente incapacitada, em que eles discutem como vender minhas propriedades, em que eles se referem a mim como a velha e planejam minha morte como um evento financeiro conveniente. Os comentários se transformaram em uma avalanche de indignação contra Marcos. Que monstro! Pobre senhora, como ele pode fazer algo assim com a mãe dele? Mas isso não é tudo, adicionei. Eu também tenho isso. Segurei as fotos dos documentos que Marcos havia enterrado no meu jardim na frente da câmera. Estas são fotos de documentos legais que meu filho roubou do meu cofre pessoal e enterrou no meu jardim às 3 da manhã. Documentos que ele planejava usar para me declarar incapacitada e assumir o controle dos meus bens. Os comentários estavam furiosos. Chame a polícia agora. Esse cara é um criminoso. Pobre mulher, que pesadelo. E finalmente, eu disse com um sorriso: quero mostrar a vocês algo que Marcos não sabia que eu tinha. Segurei o registro da escritura do meu apartamento, em Belo Horizonte, na frente da câmera. Essa é uma propriedade que eu herdei há 8 meses, avaliada em R$500 mil. Marcos não sabia nada sobre essa herança quando ele estava planejando roubar minha casa principal. Acontece que esta velha idiota que não pode se cuidar sozinha tem 2 propriedades e uma conta bancária que ele nunca imaginou. Os comentários explodiram. Que reviravolta! A senhora é mais esperta que o filho dela. Marcos é um idiota e um criminoso. Adicionei casualmente, também sou sócia de 3 negócios locais que comprei com parte da minha herança. Acontece que esta pobre senhora que precisava ser trancada em um asilo tem um patrimônio de mais de R$1,5 milhão. A transmissão se tornou viral em tempo real. Os comentários chegavam tão rápido que era impossível lê-los, mas o tom era unanimemente de apoio a mim e de condenação a Marcos. Para concluir, eu disse, olhando diretamente para a câmera: quero enviar uma mensagem ao meu querido filho adotivo que certamente está assistindo. Marcos, você disse que sua mãe enlouqueceu. Você estava certo. Eu enlouqueci por permitir que você me desrespeitasse por 30 anos. Eu enlouqueci por sacrificar meu bem-estar por alguém que via minha morte como uma oportunidade de negócio. Fiz uma pausa dramática. Mas agora, eu recuperei minha sanidade e, com essa sanidade, vem a determinação de garantir que você enfrente todas as consequências legais de suas ações. Os documentos que eu entreguei à promotoria incluem todas essas gravações. Na segunda-feira de manhã, você será preso por abuso de pessoa idosa, ameaça de violência e conspiração para cometer fraude.